Começando mais um episódio do Inspirando Cast, eu sou Luiz Gustavo, LG, e junto com Rafael Leite formamos a Inspirando Hospitalidade. Nesse podcast, vamos contar das nossas inspirações, inquietações e propósitos. E se esse assunto lhe atrai, de alguma forma conecta com seu propósito ou faz parte do seu dia a dia, vem com a gente. Dessa semana, a LG traz pra gente uma história atraente, interessante, que chamou muita atenção quando ele foi em busca de um autoconhecimento, vamos dizer assim. Nesse processo de aprendizado, de autoconhecimento e da busca pelo propósito que eu venho passando desde 2019, já consegui identificar algumas pistas, sem dúvida nenhuma, o Inspirando Cast, a L ao quadrado e a Inspirando Hospitalidade, sem dúvida nenhuma, são formas de compartilhar, são formas de poder contribuir, são formas de dividir um pouco dos nossos anseios e pensamentos. E com Rafael Leite, sem dúvida nenhuma, essa conexão foi incrível. Nós já nos conhecemos há bastante tempo, desde 2004. Rafael foi meu gerente de hospedagem, e nós nos conhecemos ali. Rafael foi uma parte importante da minha formação e do meu entendimento para aquela atividade. Eu sempre tive muito tesão naquilo que eu fazia, sempre tive realmente muita energia na entrega no serviço de hospitalidade. Eu me lembro de detalhes no atendimento telefônico, uma vez numa auditoria surpresa da Blue Tree, lá em Natal, a auditora me usou de exemplo várias vezes, né? Eu tinha o hábito de pensar que se eu atendesse de forma muito mais alegre o telefone quando o telefone tocava, o hóspede não seria tão grosseiro caso ele estivesse passando por alguma situação desconfortável. Então, para quebrar digamos, esse processo, eu atendia como o Luiz Gustavo, recepção, muito bom dia, e esse muito bom dia gerava uma energia positiva e o cliente, mesmo insatisfeito ou ligando por uma questão, transformava o processo dele. Então, eu sempre me entreguei muito nesse processo de hospitalidade, sempre gostei de participar disso, mas eu gosto muito mais agora porque eu faço de forma consciente, né? Num dos estudos de aprendizado, muito recente, o processo de masterização e de melhoria do processo contínuo. Eu acho que o processo de você estar preparado, ou de você se sentir realmente um profissional, digamos, sênior, ou um profissional mais experiente, é que você passa a fazer as coisas de forma consciente, né? E eu acho que qualquer atividade, sempre que você faz a coisa de forma consciente, mostra que você realmente está num processo de consciência plena e você sabe o que está fazendo. Então, nesse nosso encontro de busca, né, por querer contribuir um pouco mais, na época da pandemia se fez muito forte. E a gente pensou, cara, precisamos fazer algo. Aí nós lançamos a live De Frente com L ao Quadrado, que geraram algumas lives aí, 4 ou 5 lives que nós fizemos. Depois veio a retomada dos hotéis, e aí a gente acabou realmente precisando ficar bastante tempo dedicado a essa retomada dos hotéis. Depois vieram muitas mudanças, mas esse desejo do nosso trabalho na formação e no compartilhamento do nosso conhecimento, de alguma forma, discutir a hospitalidade de uma forma mais aberta, mais ampla, mais fácil, mais simples, é o que a gente vai tentar fazer nesse nosso podcast, com poucos termos e técnicos e com poucos, assim, com coisas muito rebuscadas. A gente vai tentar aqui trazer de forma simples o processo da hospitalidade, como ele funciona. Bom, e nessa busca pelo propósito, né, e por entender qual era a minha missão nessa terra e nessa vida, eu ainda sigo em busca desse propósito, mas já consegui encontrar algumas pistas. Muito recentemente eu tomei conhecimento de uma história dos Cavaleiros Hospitalares.
Mexeu comigo o fato da atividade hospitaleira, a atividade de cuidar do outro, embora a gente saiba que esse processo de hospedar o outro é um processo já bastante antigo, inclusive muito antes da Idade Média, onde ocorre a história dos hospitalários. Alguns detalhes desse tema dos hospitalários me chamam a atenção, que não é só o fato de ser uma ordem de monges, guerreiros, cavaleiros, que lutaram também para cuidar das pessoas e dos peregrinos que cruzavam e faziam a peregrinação até a Terra Santa, e também passaram a cuidar de pessoas que chegavam machucadas ali, né? Não, faziam bem, cuidavam sem olhar quem era primeiro, né? Para quem, eu não sei se quantos de vocês estão ambientados com essa história, mas no século XI, o período das Cruzadas, os muçulmanos então tomam conta da região ali que é Jerusalém, acabam dominando aquela região. A Igreja Católica não fica muito contente com isso, então evoca as Cruzadas, né? E incentiva a peregrinação dos cristãos até a Terra Santa. Nesse processo, esses peregrinos eram atacados, né, pelos muçulmanos, ou, enfim, saqueados por ladrões, e apanhavam, né? Haviam alguns embates ali, e esses feridos, então, eram levados até essa igreja, né, esse local onde estavam esses monges médicos, né, e hospitalários, que cuidavam desses doentes, cuidavam desses feridos, e depois devolviam eles sãos, né? Então, esse processo de cuidar do outro, né, tratar o outro dentro de um processo de guerra era incrível. Eles tinham um lema, eu pesquisei sobre isso, eu não consegui encontrar isso, mas a frase exata, mas dizia: somos um, e temos o objetivo de curar o corpo e sanar a alma. Esse curar o corpo e sanar a alma é um processo e talvez uma missão que nós, hoteleiros, né, hospitaleiros e que carregamos a hospitalidade, temos também que fazer, né? Quando uma pessoa busca um hotel para descansar, ou busca um hotel para dormir, ele está lá para recuperar o corpo, né, e sanar a alma também, né? Ou não? Eu sempre refleti sobre isso. Uma vez eu ouvi uma pessoa, um professor de hospitalidade, que dizia que cuidamos de pessoas doentes, né? Assim como os hospitais cuidam de pessoas doentes. É verdade, né? As pessoas procuram um hotel para se curar de algo, né? Ou procuram um serviço que seja para tentar de alguma forma tratar algo, né? Hotéis, restaurantes, bares, hospedagens, hospedarias e tal, servem de pano de fundo para uma série de situações que a gente muitas vezes desconhece. Nós não conhecemos as pessoas que a gente está recebendo, não sabe a luta que elas batalham, né? Não sabemos as lutas que elas travam, a gente está lá só para atendê-las. E muitas vezes nos indignamos com a forma com que somos tratados, ou da maneira com que temos a resposta do cliente ou do hóspede, que muitas vezes nos maltrata. E esse processo da hospitalidade, de ser hospitalário, nos faz pensar um pouco nisso também, né? Curar o corpo e sanar a alma. Isso é realmente... o fato de pensar que esse processo me antecede, né, vem antes de mim, e que tem uma raiz histórica de batalha, de luta, de pessoas que se reuniram com o mesmo propósito, isso mexeu muito comigo. Os hospitalários tinham uma oração que dizia, que faziam todas as manhãs, que dizia assim: Pai, dai-me forças para cumprir. Só e somente, senhores. Dai-me forças para cumprir. Cumprir como um processo de obrigação. Cumprir como um processo de propósito. Eu tenho que cumprir. Dai-me forças, porque eu cumprirei. É uma responsabilidade. A hospitalidade é uma responsabilidade que carregamos quando escolhemos, em algum momento, fazer parte dessa indústria e fazer parte desse processo. Quando eu escolho ir ao trabalho, porque nada é uma escolha, né? Eu posso não ir, eu posso não aceitar esse emprego,
Eu posso não aceitar estar neste local, mas quando eu decido ir, então eu tenho que compreender que a hospitalidade, ela é uma responsabilidade, diferentemente de uma tarefa, da qual eu não posso delegar. Né? A diferença de responsabilidade e tarefa está justamente nesse processo. Né? Eu não posso delegar a minha responsabilidade. Ela é minha. Então, ora eu aceito, ora eu decido ir, então eu tenho a responsabilidade de levar comigo. Né? Então, os hospitalários tinham isso muito claro na sua responsabilidade. Como disse anteriormente, né? O fato de eu pensar que essa história me antecede, vem antes de mim, e fortalece os meus propósitos, e traz uma história muito bonita, carregada de tradição, de força, de fé, isso mexeu demais comigo. Né? A hospitalidade, ela, inclusive, tem uma passagem bíblica. Em Hebreus 13:2, diz assim: não vos negligencieis a hospitalidade, porque muitos a exercendo, sem o saber, acolherão anjos. Incrível esse versículo bíblico, porque muitos sem o saber acolherão anjos. Nós, hospitalários, hospitalários que somos, que atendemos as pessoas e cuidamos das pessoas, não sabemos quem são as pessoas. E se forem anjos? Né? Então, não negligencieis a hospitalidade, né? Porque eu tenho certeza que nenhum dos aqui que estão nos ouvindo nesse momento negligenciariam o serviço ao anjo. Fica a dica, amigos. Não negligencieis a hospitalidade nunca. Você não sabe com quem você, de fato, está atendendo, quais são as dores do outro. Então, não negligenciaremos jamais o atendimento ao anjo. Por isso, então, vamos estar e estaremos sempre atentos ao serviço, não deixando a peteca cair, e vamos em frente no processo de inspirar a hospitalidade nas pessoas. Certo? Então, nesse episódio, fica aí a história, fica aí o processo, que cada um de vocês repensem ou pensem um pouco mais de forma aprofundada naquilo que vocês acreditam na atividade de vocês, seja que você trabalhe num restaurante, que você trabalhe num hotel, num hostel, numa pousada, num grande hotel de luxo. A hospitalidade, ela vai estar em cada ato, em cada momento que você estiver atuando e estiver no front e no campo de batalha, pois a sua missão é curar o corpo e sanar a alma de quem nos procura. Para fechar, fica a reflexão. A hospitalidade é um processo, inclusive, bíblico, religioso, de muita fé. Né? Em Hebreus 13:2 diz assim: não vos negligencieis a hospitalidade, porque muitos, a exercendo sem o saber, acolheram anjos. Eu tenho certeza, senhoras e senhores, que nenhum de vocês aqui negligenciaria o serviço ao anjo. Sensacional! Que aula foi essa, hein, LG? Quando ele abre o coração falando de hospitalidade, não tem quem segura, arrepia. Cada vez mais que eu ouço isso, eu me inspiro, e a gente faz essa história da hospitalidade correr no ouvido de todo mundo, né? Da forma que a gente coloca a hospitalidade em tudo que a gente faz. E é como eles faziam no passado, você contou tudo da melhor forma possível. Obrigado, Guga, por isso, por dividir com a gente. E você que curtiu, ouviu até o final, compartilha nos grupos do WhatsApp, compartilha entre amigos, clica lá no alerta para receber o aviso dos próximos episódios, que os próximos serão provocadores. O próximo é mostrar como esse novo pessoal está vindo aí. Né, Guga? Então, obrigado mais uma vez. E até uma próxima, até quinta-feira. Tamo junto. Um abraço, pessoal. Pessoal, continuem nos acompanhando, continuem seguindo o nosso Instagram, @Inspirando Hospitalidade. E lá nós teremos novidades. Não deixe de marcar ali as notificações para receber as nossas informações e as novidades e os próximos podcasts. Fiquem todos com Deus. Boa noite. Fui!